Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Desejar as boas-vindas a todos vocês. Dizer que nós estamos sempre de portas e de corações abertos para poder recebê-los, tá bom? Muito bom poder rever algumas pessoas que há algum tempo não vinham. Agradecer, reiterar mais uma vez a visita. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Queridos, queria convidar vocês a abrirem comigo as vossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Enquanto meu amigo fica aqui no teclado para nós, recém-casado, né? Tá de lua de mel, coisa boa, né? Bem-vindo ao time, Josiane. Esse é o time, Josiane. Lucas, irmãos, capítulo de número 2. Versículo 36. Quando você encontrar, você vai se colocar em pé. Nós vamos fazer a leitura do texto, orarmos e depois ver o que o Senhor tem a nos falar. Lucas, capítulo de número 2, versículo 36 em diante. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Funael, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós já entoamos cânticos de adoração ao Teu nome. Obrigado pela graça de poder cultuar, de poder celebrar a Tua grandeza e de reconhecer o Senhor em cada esfera da nossa existência. Eu quero orar para que nessa noite o Senhor, de forma especial, fale individualmente ao coração de cada um dos Teus servos que cultuam conosco, seja no templo ou seja por meio, ó Deus amado, das redes sociais. Que a Tua palavra encontre guarida em nossas vidas e nós sejamos edificados pelo Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu dei um tema interessante para esse texto, porque eu queria pensar com os irmãos sobre aprendendo com a vovó Ana. Vovó, porque o texto de quem nós pregaremos faz referência a uma idosa de 84 anos. E trazendo isso para a nossa vida pessoal, quanta sabedoria não há na vida das avós? Casa de avó é casa doce, é casa amável, é casa alegre, é casa de sabedoria, é casa de aprendizado. Eu por muito tempo chorei para minha avó me ensinar qual era o segredo do arroz dela ser vermelho e o da minha mãe ser branco. Aí depois de muito tempo, ela com dó de mim ensinou que ela colocava muito açafrão no arroz, e a minha mãe não usava açafrão, né? Só que essa é uma das muitas coisas que nós podemos aprender com os idosos. A voz da experiência ecoa em suas vidas. E hoje então eu olho para essa mulher chamada Ana, e o nome de Ana significa cheia de graça, né, para poder trazer algumas lições importantes para a nossa vida.
Esse texto que está relatado no Evangelho de Lucas, só está relatado no Evangelho de Lucas. Não existe nenhuma outra menção a essa mulher que não o historiador Lucas. Talvez por ele ser historiador e se ater de forma tão precisa aos detalhes, quando foram escrever os seus 2 livros, saber Lucas e o seu livro de Atos dos Apóstolos. Queridos, a primeira lição que eu tiro da vida de Ana é que Ana não usava as dificuldades da vida como obstáculos para não servir a Deus. Olhe comigo, por favor, o versículo de número 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Funael da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso? O texto sagrado vai nos mostrar que Ana não tinha uma vida fácil. Para ser bem sincero, a vida de Ana era muito complicada. O texto sagrado, em primeiro lugar, nos revela que Ana casou. O sonho de toda mulher. Não é, Daniele? Casar. Ter um marido, alguém para chamar de bem, de amor. Alguém para poder brigar. Às vezes é necessário. Ana um dia então queria casar. Suponhamos que ela viu um garoto no templo de Jerusalém e namorou-se. Como era uma boa judia, não namorava, mas o namoro era conhecimento, era só um conhecer. Casou-se, contraiu um matrimônio, aprendeu a viver em 2, e de repente, com 7 anos de casada, Ana fica viúva. O marido parte. Uma doença, um acidente, um incidente, não sei. O marido morreu. Uma judia casava muito cedo. Com 12 anos, elas estavam aptas a contrair matrimônio. Se Ana tivesse casado com 14 anos, ela teria ficado viúva com 21 anos de idade. Então essa mulher já tem um trauma, o trauma da dor, a trauma do luto. A história de Ana tem um passado sombrio, um passado amargo. Tem o luto, todas as vezes que ela olha para o retrovisor da vida, ela enxerga o caixão, o luto. Ao mesmo tempo, o texto sagrado diz que Ana ficou viúva, então ela não contraiu novas núpcias, ela não casou de novo. Eu oro para que se um dia eu partir, minha esposa seja igual a Ana. E eu sei que eu não oro sozinho por isso, né? Ela não casou de novo. Então eu subentendo que Ana teve uma vida de solidão. O texto não relata que ela tem filhos. E um comentarista disse que se ela tivesse, Lucas certamente teria mencionado, visto que ele era historiador e que não deixava os detalhes passar desapercebido. Então era um obstáculo. Mas o texto também diz que Ana, por ser viúva, ela já era também idosa, de 84 anos de idade. E nós sabemos, irmãos, que a idade traz consigo uma série de dificuldades para a nossa vida. Uma idosa de 84 anos, com um corpo frágil, talvez com uma hérnia de disco, um bico de papagaio, talvez com uma diabetes, talvez hipertensa, idosa, mas servindo. Por ser viúva, Ana certamente era uma mulher pobre, porque as viúvas em Israel eram mulheres pobres, não tinha programa previdenciário, o homem era a previdência da mulher, então viveu na escassez. Ana tem tudo e todas as justificativas necessárias para dizer: eu não posso servir, eu sou velhinha, eu sou viúva,
eu sou pobre. Mas quem quer servir dá um jeito. Ana não usou os problemas da sua vida como uma muleta para dizer não posso fazer. Porque quando Ana compreendia quem Deus era e o que Deus havia prometido a ela, a saber, a eternidade, movida por um sentimento de gratidão íntima, ela não conseguia deixar de fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós encontramos uma série de pessoas, irmãos, caçando justificativas para não servir a Deus. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis que a minha estadia no meio de vocês, ela não se tornou infrutífera, mas apesar de sermos maltratados e ultrajados, como é do vosso conhecimento, tivemos ânimo para fazer a obra de Deus em meio a muitas lutas. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O relato dele é a experiência missionária na cidade de Filipos. E ele usa um termo, apesar de maltratados e ultrajados. Em meio a muito sofrimento, nós tivemos ânimo para fazer a obra de Deus. Lá em Filipos, Paulo foi pregar. E Paulo foi preso. Paulo foi pregar. E ele foi preso como um bandido. Paulo foi pregar. E ele foi despido em praça pública. Paulo foi pregar. E ele foi chicoteado. Paulo poderia dizer uma série de coisas que talvez nos desmotivasse a servir a Deus. Mas ele fala o oposto. Apesar disso, eu não parei de servir. Irmãos, esse tem que ser o nosso sentimento. Se você esperar a sua vida estar light, tranquila, ausente de dificuldades, indolor para fazer a obra de Deus, você não vai fazer nunca. Porque esse mundo, ele é cruel, ele nos machuca. Nós somos traídos, caluniados, machucados, abandonados, nós adoecemos. E quando nós vencemos uma dificuldade, outra chega. E eu vejo muita gente dizendo: eu não estou bem, eu não vou porque eu não estou bem, eu não posso porque eu não estou bem. Quando eu estiver melhor, ok, quando é que isso vai chegar? Faça um retrospecto da sua vida e procure na sua vida 6 meses que você ficou em paz. Caça. Não temos, irmãos. Por isso que Paulo diz que nós servimos em meio às lutas. É na luta e é no serviço. É na guerra, é no serviço. É nas dificuldades, é no serviço. É nas tribulações, é no serviço. É na enfermidade e é no serviço. Porque quem tem motivo não precisa ser motivado. Sim. Se você tiver motivo, você não precisa ser motivado. Você não precisa ser empurrado no carrinho de mão. As pessoas não precisam fazer discursos emocionantes para comover você, porque você já foi convencido. E quem já foi convencido não precisa ser comovido. Se o Espírito Santo habita em nós e Ele nos convenceu, então a nossa maior motivação é a glória de Deus. É por isso que nós servimos. Lohane, por favor, coloca aquela foto para mim. Eu queria mostrar uma foto para os irmãos, para ilustrar a pregação. Essa senhora, que a Daniele conhece, o Josian conhece, chama-se Jucimar, uma amiga minha do peito. Volta e meia ela nos assiste. Se estiver assistindo, um beijo. Essa história dessa mulher me surpreendeu muito, porque eu fui há 4 anos atrás, 5 anos atrás, pregar em uma cidade
no Pará, chamada Itupiranga. E ali quem comandava o rebanho era uma missionária, a quem carinhosamente a igreja chamava de pastora. E naquele período ela não podia batizar. Olha só que injustiça, né? Então nós fomos batizar as pessoas e ali fazer uma conferência. Participei do batismo. E ali naquele momento, no meio do ano, ela já tinha ganho, discipulado e preparado 15 pessoas para descer as águas. Uma mulher. E ali na hora do batismo, conversamos, sorrimos e eu fui almoçar na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu descobri que ela tinha um filho especial, chamado Jefter. Ele não tem nenhum movimento do pescoço para baixo. E quando ela começou a me contar a história dela, eu me comovi. E ao mesmo tempo me convenci de que eu não tinha nenhuma justificativa para dizer para Deus: eu não posso. Essa mulher tem um filho tetraplégico, que dá comida, se não der, não come. Troca a fralda, carrega ele com muita dificuldade. No retiro de juventude, cheio de jovens, ela fazendo a programação, cuidando do filho, cuidando do esposo e comandando aquela igreja. E eu percebi naquele tempo que quando a gente quer servir a Deus, a gente não vai colocar desculpas, os obstáculos da nossa vida para dizer para Deus: eu não posso. Que quem quer servir, serve apesar das dificuldades que enfrenta. Naquele ano, essa mulher batizou naquela igreja 30 pessoas. Qual é a sua desculpa mesmo para Deus? Você chega cansado do serviço? Essa é a desculpa? Porque o marido não compreende você? Essa é a desculpa? Porque você tem que lavar roupa fim de semana porque trabalhou a semana inteira? Essa é a desculpa? Porque o seu marido não concorda com a sua fé? Essa é a sua desculpa? Quem quer, irmão, serve. Ana tinha muitas razões para não fazer, mas mesmo assim ela fazia. Eu oro para que Deus nos dê a capacidade de sermos pessoas voluntárias na obra do Senhor. Amém? A segunda questão que essa mulher vai nos ensinar, ainda em Lucas, capítulo de número 2, é que Ana nos ensina que para servir a Deus, a gente só precisa fazer o que é simples. O complicado, Ele vai fazer por nós. Por isso, olhe comigo o versículo de número 37, parte B. O texto diz, vou ler todo o versículo 37, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e em orações. Ana vai nos ensinar a servir a é simples, e que eu só preciso fazer o que é simples. Como é que Ana servia a Deus? Bem, ela ia ao templo. Ana amava congregar. Provavelmente as pessoas daquela época poderiam dizer para Ana: Ana, pare, você é idosa. E talvez Ana pensasse: gente, eu não posso fazer muita coisa, então as poucas coisas que eu posso fazer, eu vou fazer. Porque a questão não é o que nós não podemos, é o que nós podemos e não exercemos. Deus, Ele é fiel. Diz em Eclesiastes que tudo que te vier à mão, faça conforme as suas forças. Não mais, nem menos, só conforme o que você pode fazer. O texto sagrado diz que Ana ia ao templo congregar, ver os irmãos, abraçar. Não é o nosso momento do caso. Ouvir o testemunho de alguém, ouvir uma pregação, a lei exposta, os salmos cantados. Amava congregar. Ela podia afirmar o que o salmista disse: alegrei-me
quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu sou idosa, eu não tenho filhos, eu não tenho marido. Quem é minha família? A igreja, então eu vou para a igreja. O texto diz que Ana servia adorando. Como? Orando e jejuando. É mentira a ideia de que você não pode fazer nada. Você pode fazer muito, porque quem muito faz é quem muito ora. A oração é o serviço mais urgente na igreja. Não é abrir o templo, não é pregar só o sermão, não é só fazer uma visita. O serviço mais urgente na igreja contemporânea é homens e mulheres que tenham disposição e compromisso para orar e jejuar pela obra missionária. Então a ideia de que a igreja não me dá oportunidade é falácia, é mentira, é calúnia. A igreja, na pessoa de Cristo, já nos ofereceu todas as oportunidades do mundo para poder glorificá-lo fazendo o que é simples. Ana, fazendo o que é simples, se tornou uma mulher extraordinária. Extraordinária a tal ponto de ter o seu nome relatado na Bíblia como uma mulher que fez muito para Deus fazendo o que era simples. Porque geralmente nós olhamos os grandes feitos, as grandes ressurreições que Paulo efetuou, que Pedro efetuou, os milagres, as curas, as manifestações de poder, o leproso, e a gente pensa, isso é obra. Não. Anda com todo o seu coração, idosa, simplesinha, sendo extraordinária, fazendo o que é simples. Qual é o nosso erro, irmãos? Porque o simples é tão simples que a gente começa a ignorar. Quando um novo convertido se converte e eu vou discipular, eu digo para ele uma coisa que eu digo hoje para vocês. Diga assim, ó, se você quiser ser bem sucedido na vida cristã, você pratique 3 siglas. Juntando significa boi. Todos os dias, B, leia a Bíblia. Todos os dias, faça a sua devocional. Todos os dias, medite na palavra de Deus. Segundo, todo dia, ore. Todo dia, tire um momento, fale com Deus, apresente sua família, apresente a igreja, apresente o reino de Deus. Ore a Deus, ore a Deus. Terceiro, igreja. Então, por favor, leia a Bíblia, ore e vá à igreja. Se você fizer isso, fique tranquilo, isso é simples, mas as coisas impossíveis Deus fará por você. Agora, essa é a fala nossa. Todos os pastores, pregadores que passarem por esse púlpito, um sermão sim, outro não, vão falar essas mesmas coisas. Bíblia, oração, igreja, está em todos os nossos sermões. Mas as pessoas não obedecem. Porque é simples demais. Porque elas acham que orar não resolve a vida delas. É simples demais. Porque elas acham que ler a Bíblia não dá a elas prudência. É simples demais. Porque elas acham que jejum é obsoleto. É simples demais. Simples. Aí não fazem. No meu primeiro ano aqui em Araguaína, ainda na Igreja Batista Betel como seminarista, eu lutava muito para ganhar minha família para Deus. E eu tinha um irmão que passou pela fé rapidamente, se desviou, chamado Cleiton. Cleiton morava em Goiânia, trabalhava em uma empresa, muito bem sucedido, tinha um plano de saúde, gozava de uma série de benefícios. E o Cleiton então começou a dar uma dor no pé da barriga. E falava para o meu outro irmão, chamado Clécio. Meu nome era para ser Clésio, minha mãe não deixou. Tá bom. Então o Clécio falava para o Cleiton: cara, vai no hospital. É simples. Você não tem plano de saúde? Pega uma folga e vai no hospital. Passava uma semana, o Cleiton reclamava: meu pé da barriga está doendo. E falava: cara, vai ao hospital. Por 3 vezes, meu irmão repetiu para ele a mesma coisa: vai no hospital, é simples. Ele não foi. Ele não fez o que era simples.
indo um dia de manhã para o serviço, deu uma grande dor de barriga, no pé da barriga, parou a moto e deitou no chão, de tantas dores. Alguém passou, chamou o SAMU, levaram para o hospital. Quando chegou lá, a sua apêndice tinha sulfurado. Fizeram uma cirurgia. Ele deu pancreatite, infecção generalizada. Pela graça de Deus, reconciliou-se. Mas depois de 23 dias em coma, veio a óbito. Sabe por que o meu irmão morreu? Porque ele ignorou o simples. Tem muitas pessoas que, ignorando a Bíblia e a oração, morrem espiritualmente, porque não existe vida fora da oração e fora da palavra. Experimente deixar na sua casa uma semana o lixo sem tirar da cozinha. Uma semana. Porque se você ignora o simples, ele se torna complicado. Ninguém vai conseguir entrar na sua casa, de tanto mau cheiro que vai ter, de tanto odor que vai ter. Simplesmente, obrigado. Então não ignore. Pare de ouvir isso 10, 15 vezes, como o autor de Hebreus disse. Gente, era para você estar comendo comida sólida e eu ainda preciso dar para vocês leite, comida de criança. Isso era para ser tão comum na nossa vida que a gente nem precisava mais ouvir isso. É possível que amanhã você já tenha o seu dia inteiro programado. E eu te pergunto, você já programou a oração? Você já programou a leitura da Bíblia? Aí você fala, não, pastor, quando der, eu oro. Quando der, eu leio. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ler, você não vai orar. Faça o simples. Fique tranquilo. O difícil Deus fará. A Bíblia diz que uma das especialidades dele é o impossível. Nós muitas vezes queremos que Deus faça o impossível quando nós não estamos fazendo o que é possível. E Deus só faz o impossível na vida de quem faz o possível. João capítulo 2, faltou o vinho. O que é que Jesus disse? Pega as talhas e encha de água. Encher as talhas de água é possível para mim, então você enche. Eles encheram. Agora transformar água em vinho, eles não podiam. Então Jesus fez. Eu quero dizer para você, encha as talhas e o vinho deixe nas mãos de Deus. Ele vai fazer. Mas se você ignorar o simples, não espere os impossíveis de Deus na história da sua vida. Ana serviu fazendo o que era simples. Terceira coisa que Ana nos ensina: gratidão é um combustível que nos move para a evangelização. Versículo de número 38. O texto diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O texto diz que, cumprindo aqueles dias, Ana dava graças a Deus. Ana era uma mulher de coração grato. Aí você fala, mas grato por quê, pastor? Ela é pobre. Grato por quê, pastor? Ela é solitária. Grato por quê, pastor? Ela é viúva. Grata por quê? Porque Ana sabia quem tinha crido. Ana sabia disso. Porque Deus espera que todos nós tenhamos um coração agradecido. E quando a gente quer ser grato, a gente quer ser grato. O texto sagrado diz para nós em 1 Tessalonicenses 5,18 que em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus deseja que você tenha um coração agradecido. É da vontade dele. E quando a gente quer ser grato, a gente quer ser grato.
Sabe por quê? Por ingrato, nada vai servir para ele agradecer. Para o grato, nada vai ser suficiente para ele murmurar. Essa semana, eu mandei mensagem para alguns irmãos e um dentre eles me surpreendeu, porque eu falei: mande para mim a sua lista de oração, para eu poder orar por você, para eu me policiar com a oração intercessória pela igreja e ao mesmo tempo dizer para as pessoas: você tem um pastor que ora por ti. Eu mandei, e ele mandou uma enciclopédia de pedidos. Mas a gente tem um bacana, porque o primeiro deles era o seguinte: pastor, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, ore agradecendo a Deus, porque a minha esposa descobriu que está enferma. Falei: tá doido? Que cara maluco. Como assim? Aí eu mandei para ele: não entendi, me explique isso. Ele falou: não, é porque a doença dela, se não fosse descoberta em tempo, podia complicar a vida dela, mas graças a Deus, que Deus já revelou, mostrou por meio dos médicos que a enfermidade ela pode ser tratada. E o que esse cara estava dizendo? Cara, eu não perco a oportunidade de agradecer a Deus. Até as enfermidades que chegam em minha vida, louvado seja o nome do Senhor, dá para tratar. Quando a gente quer ser grato, a gente vai ser grato, irmãos. Agora, a gratidão, Ana, não fica só na boca, fica na ação. A gratidão é o combustível que conduz Ana à proclamação, porque o texto diz que ela, no templo, sendo grata, ela falava a respeito do menino. Que menino? Jesus. O contexto diz que Jesus Cristo ia ser apresentado no templo. E tinha já outro profeta, outro irmão chamado Simeão, que também estava ali esperando o menino e viu o menino. Ana, quando viu, disse: eu vou anunciar Cristo, eu vou falar de Jesus, eu vou pregar o Evangelho. O versículo de número 36 diz que Ana é profetiza, porque era comum as mulheres serem extremamente ousadas e dotadas de dons espirituais, como é até hoje. No domingo passado nós falamos sobre as 4 filhas de Filipe que eram profetizas. Ana, profetizas. Deus usando as mulheres para o desenvolvimento e o cumprimento da sua obra e do seu reino. Graças a Deus pelas mulheres. Irmãos, tem igrejas que as mulheres não podem trabalhar, vocês sabem disso, né? Eu não consigo imaginar o meu ministério sem vocês, mulheres. Vocês são bênção no reino de Deus. Ana, aqui, e ela vai pregar, mas quando ela vai pregar, ela prega Cristo, porque Ana, ela é uma pregadora cristocêntrica. O centro do sermão de Ana é Jesus. Irmãos, que coisa fantástica. Às vezes nós vamos ouvir o Evangelho em tantos lugares, o povo fala do carro, o povo fala da casa, o povo fala da porta que vai se abrir, do milagre que vai acontecer, da obra que Jesus vai fazer. Eles falam de tudo que eles querem, menos de Cristo. Eu ouvi um relato de alguém que foi pregar um sermão, depois de 40 minutos pregou, e só não usou o nome, Jesus Cristo. E aí o professor de homilética, que foi observar aquele sermão, ele disse: meu irmão, faltou só uma coisa no seu sermão: Jesus. Tinha tudo, só não tinha Cristo. E um evangelho sem Cristo não é evangelho. E você percebe que na atualidade nós estamos vivendo a época de um cristianismo sem Cristo. Um falso cristianismo, um falso evangelho. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2 e 3, ele diz assim, antes de tudo, irmãos, eu vos entreguei o que também eu recebi. O que eu entreguei? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Ele morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. Qual é o evangelho de Paulo? Cristo morreu e Cristo
ressuscitou. Segundo as Escrituras, Paulo também era cristocêntrico. A Bíblia é cristocêntrica. E se a Bíblia é, por que os nossos sermões não deveriam ser? Cristo é a base do nosso sermão. Evangelizar não é falar da nossa denominação. Esqueça isso. As pessoas não se convertem à denominação. E se converter não vão ser salvas. Evangelizar não é falar da nossa religião. Porque as pessoas não se convertem à religião. E se converter não serão salvos. A gente não evangeliza dizendo lá na minha igreja tem um pastor bom, um pastor legal. Porque se converter ao pastor não vai ser salvo. A gente evangeliza falando de Cristo, porque só Cristo salva. Pedro diz: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, falando acerca de si, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ana sabia disso. Muitas vezes nós não sabemos. Você ainda fala do evangelho para alguém? Qual foi a última vez que você se pegou conversando sobre Cristo para um amigo? Você senta no seu trabalho, conversa dos objetos de vende, você senta, fala da política, você fala do futebol, você fala do Vasco, você fala do Flamengo, você fala de tudo. Você ainda fala de Jesus para as pessoas. Tem alguém que você discipula, que você prega, para quem você ensina. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 9. Ele diz o seguinte: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Paulo nos ensina algumas coisas fantásticas no texto. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque o evangelho não é para a glória humana, é para a glória de Deus. Não é para a glória do pregador, é para a glória do Redentor. Paulo está nos ensinando isso. Eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim me pesa esta obrigação. O crente não é obrigado a evangelizar, mas Paulo se sentia obrigado em evangelizar. E se eu não me sentia obrigado em evangelizar, eu não entendi o evangelho. E Paulo diz: ai de mim, porque quem não evangeliza sofrerá juízo. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Quem é que está nos ensinando a servir a Deus? Uma avó, dando de lambada em tantos jovens, dando de lambada em tantos adolescentes, dando de lambada em tantos pais, em tantas mães, em tantos pastores, em tantos professores de escola bíblica dominical, dando lambada na maioria das pessoas. Uma vozinha que talvez andasse com uma bengala, corcunda, cheia de enrugado, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu penso que nós não precisamos avançar. Nós precisamos voltar um pouquinho. Nós precisamos dar 2 passos para trás e começar a rever a forma como nós temos servido a Cristo. Na verdade, muitas pessoas não precisam de santificação, elas precisam de conversão. Discipular quem nunca nasceu de novo é uma obra muito trabalhosa, disse um pastor chamado Neil Barreto. Machuca a gente tentar discipular gente que nunca nasceu de novo. Como é que eu vou ensinar o caminho da santificação para quem nunca passou por um processo de transformação, de conversão? Se você conseguir fazer como Ana, eu não tenho dúvidas, você será bem sucedido espiritualmente. E esse é o desejo de Deus
para as nossas vidas. Não tenha dúvidas disso. Deus até pode usar você para crescer na vida, na terra, para construir, ter uma família grande, bonita, carros. Tudo isso pode acontecer. Deus não é anti-riqueza, tá bom? Mas a maior riqueza que Deus quer dar para você é a riqueza de conhecê-lo. Como Jeremias disse: não se glorie o sábio na sua força, o rico na sua riqueza, mas glorie-se em me conhecer e saber que eu sou Deus. Deus quer se revelar a você. E eu oro para que Ele nos ajude a sermos simples e sermos como Ana, cheio de graça, cheio de fé, cheio de obra, cheio de proclamação, cheio de adoração, cheio de Deus. Quero orar por você. Se você estiver aqui, se Deus estiver falando no seu coração, eu queria que você se colocasse em pé. Quero orar por você. Amém, 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 amém. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Deus, nessa noite nós queremos te agradecer. Agradecer porque o Senhor reservou para nós a vida de Ana, para nos ensinar como nós precisamos servir ao Senhor. Porque para Ana, a opinião que lhe importava não era a opinião dos homens, era a opinião de Deus. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ensine a jogar as nossas desculpas fora e nos entregar em Tua obra. Eu oro para que o Senhor nos ensine a trilhar a simplicidade do Evangelho e conseguirmos, movidos por gratidão, praticar a proclamação do Evangelho, falar de Cristo às pessoas que precisam ser salvas. Nos ensine, Pai, a não negligenciar a palavra, a não negligenciar a oração, a não negligenciarmos as coisas simples da vida, mas conseguirmos, Pai, de mãos dadas, de mentes abertas e de corações rendidos, andarmos após o Senhor dia após dia, na juventude, ó Deus, na meia-idade, na velhice, porque a Tua proposta para nós é para que nós sejamos fiéis até a morte, e o Senhor nos dará a coroa da vida. Eu oro e peço ao Senhor que edifique a fé dos Teus filhos. Não permita que nenhum deles regresse, mas que eles possam progredir conhecendo o Senhor e sabendo que o Senhor é bom. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida da Tua igreja, hoje e sempre. E a igreja diz: amém.